Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Tempo com Deus e meu nome é Aline. Hoje eu apareci por aqui, não reparem a minha voz fanha, é porque eu estou gripada, né? Nariz entupido. Então, relevem a minha voz, eu estou gripada. Hoje eu apareci aqui para conversar com vocês, para falar sobre um testemunho meu, né, do dia que eu questionei a Deus dentro do hospital. Na verdade, eu já tinha gravado a primeira parte desse vídeo e já estava aqui no canal, mas eu esqueci de contar alguns detalhes ali, então eu excluí o vídeo e hoje eu vou contar com mais detalhes e vou ver se eu consigo fazer esse menos tempo. Então, vamos começar. Se você não me conhece, eu tenho 2 filhos, eu tenho o Pedro de 8 anos e tenho o Tavinho de 5. E isso aconteceu com o Pedro de 8 anos, que é o meu mais velho. Pedro sempre foi uma criança muito alérgica, né? Sempre teve muita alergia desde que ele nasceu. Ele sempre foi muito alérgico. Desde lá do hospital, quando ganhei ele, já dava sinais de que seria uma criança muito alérgica. Alergia respiratória, né? E eu me lembro que desde os 6 meses que a gente lutava com ele, com essas crises respiratórias, de bronquite, etc e tal. E quando ele tinha mais ou menos 2 anos, né? Quando ele tinha 2 anos, ele começou a ter febre. Mas assim, já era comum isso, porque o Pedro, vira e mexe, ele tava com garganta inflamada, vira e mexe, ele tava com febre por causa de alguma coisa. Então, assim, aquilo pra mim já era normal. Só que ele tinha essa febre, a gente ia no médico, aí geralmente os médicos detectavam uma garganta inflamada, aí passavam antibiótico, a gente vinha pra casa, tratava e tudo bem. Só que dessa vez ele teve essa febre, né, e a tosse já era comum, porque ele tinha essa tosse dele alérgica, então pra mim não era sinal de alerta. Daí a gente levou ele no médico. Quando a gente chegou lá e o médico auscultou o pulmão dele, o médico falou pra gente que tava tudo bem e não passou raio-x nem nada. Só falou que tava tudo bem, mandou ele vir para casa com antialérgico, que era o que sempre ele tomava. Não passou antibiótico, não pediu raio-x, não pediu nada. Daí a gente veio para casa e aquela febre não passava, né? O Pedro, ele chegou a ter episódio de 41 graus de febre. Eu não sei como ele não convulsionou em casa. Foi a mão de Deus, porque eu acho que se isso acontecesse eu teria surtado, porque ele era meu primeiro filho, então eu não tinha muita experiência, muito nova. Então, ele teve episódios assim de 41 graus de febre. Muita febre ele tinha. E a gente, na certeza de que aquilo ali era normal, que ia passar com aquele medicamento que o médico, né, receitou pra gente. Daí ficamos uma semana assim nessa luta, né? Eu com ele em casa, né? Porque eu que mais ficava com ele. E a gente ficou uma semana, pai de primeira viagem, não sabia, né, o que estava acontecendo. Quando foi uma semana, ele já chega, tava com a boca dele toda estourada de tanta febre que ele tinha, tanta febre que ele tinha. Só tacava de pirona nele, daqui a pouco a febre voltava de novo. Daí quando a gente levou, retornou com ele no médico, na ida já com ele pro médico, porque ele reclamava muito de dor. Ele não falava muito bem ainda, não falava explicado, né? Mas ele falava, mamãe, tô com dor. Só que a gente não entendia, a gente achava, né? Pelo menos eu achava que a dor que ele falava era por causa da tosse, porque ele tossia muito. Daí quando a gente foi no carro de casa pro médico, eu já falei com meu esposo, eu falei, Carlos Augusto, já pensou se a gente chegar lá e eles internarem o Pedro? Que ele tava muito abatidinho, tava com a boca toda estourada por causa da febre. E foi dito e feito. Quando a gente chegou lá, ele tava com febre, tiraram a roupa dele, deram banho nele para tentar baixar a febre. E foram já imediato bater um raio-x nele. O médico já bateu o olho nele, já sabia que ele não estava bem, né? Pra gente que é pai, eu não sei, a gente não entendia, mas o médico já bateu o olho nele, já viu que ele não estava bem. Daí deram um banho nele para tentar baixar a febre. Meu filho estava muito abatido, né? Febre direto. Aí quando bateram o raio-x dele, que o médico pegou o resultado, né? O médico pediu para bater rápido, porque o médico já entendeu que ele não estava bem. Quando o médico pegou o raio-x que olhou, eu tenho esse raio-x até hoje.
O médico viu que um pulmão dele estava tomado de pneumonia. Eu não sei se era o direito ou o esquerdo, mas um pulmão dele estava tomado de pneumonia. Daí o médico olhou pra gente e falou assim, esse menino deve estar morrendo de dor, porque um dos pulmões dele estava tomado de pneumonia e ele só tinha 2 aninhos, gente, ele era um bebê ainda. Ele usava fralda e tudo, ele era um bebê, né, em tempo dele ter uma sepse, né. Então, daí a gente falou, e agora, doutor, qual é a atitude agora? E ele falou assim, internar. Quer dizer, lá no carro Deus já estava me avisando o que ia acontecer, mas eu não queria acreditar. É porque quando Deus fala que você vai passar por alguma coisa, você não quer passar, gente. Ninguém quer passar por momentos difíceis, ninguém quer perder. Na verdade, o ser humano não quer perder, né? A gente quer estar o tempo todo bem. E nessa era de rede social, a gente vê que é muito isso. As pessoas querem sempre mostrar que tá tudo bem, mas nem sempre tá tudo bem, gente. Às vezes, ao seu redor, né, com a sua casa, com a sua vida financeira, tá tudo bem. Mas às vezes você tá em guerra com você mesmo, você tá em guerra com a sua autoestima e beleza, isso é normal. A vida é feita de guerras. Guerras proporcionam evoluções, né? A gente vê naquela guerra ali, na Segunda Guerra Mundial, de que Hitler ali dizimou muita gente, né? Então a guerra vai proporcionar evolução, a guerra vem muitas vezes e dissipa muita gente, é triste, é lamentável, mas aquele povo tem 2 opções, aquele povo que perdeu com a guerra, né? Ou ele se ergue e se refaz novamente, ou ele vai ser esquecido. Então as guerras elas vêm pra gente como forma de ou você toma uma atitude e se refaz da cinza, né? Ou você bota Deus na frente e deixa ele te reconstruir, ou você entrega os pontos, né? E Deus já estava me falando no carro, só que eu não queria aceitar. Daí ele falou assim, se vocês quiserem, a gente pede ambulância para vir aqui, porque ele viu que o caso era grave. Daí ele falou, gente, ele não tem condições de tomar remédio pela boca, porque o remédio, o antibiótico via oral, não vai fazer cosquinha nessa pneumonia que ele tá. Ele tem que tomar antibiótico venoso. Daí aí ele falou, vocês querem que a ambulância venha buscar? E daí eu e o meu esposo decidimos que não, que a gente ia vir em casa, pegar roupa, preparar as coisas para ir. Quando a gente veio, pegou roupa para ir pro hospital grande, né? Porque ali só atendia emergência, a gente tinha que ir pro hospital grande. Quando a gente chegou lá no hospital, ele já tinha ligado para avisar que a gente ia chegar, porque ele sabia que o caso do Pedro era grave. Esperamos para passar pela triagem. Quando passamos pela triagem, que eu entrei com o Pedro na sala, né? Nessa hora é sempre a mãe, não tem para onde correr. Aquelas enfermeiras olharam pro Pedro assim e balançaram assim a cabeça. Elas olharam para ele. O que ele tem, mãezinha? Eu falei, ele tá com pneumonia. Elas balançaram a cabeça assim. Aquilo ali já me desesperou, porque na verdade, gente, quando eu tive o Pedro, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sofria crises de ansiedade. Eu era muito ansiosa e desesperada, né? Várias vezes eu saía correndo com ele aqui para minha cunhada me socorrer, porque eu era extremamente ansiosa. O Pedro veio para Deus me tirar, para Deus me curar dessa ansiedade que eu tinha. Vou dizer que eu não sou ansiosa hoje, mas 70% do que eu era, eu já não sou mais. Então elas balançaram a cabeça assim, para botar o acesso no braço dele, as coisas, né? E a boca dele estava toda estourada. Daí eu olhei assim e falei, meu Deus, o caso do meu filho é realmente grave. Eu acho que quando chegou ali nessa hora que caiu minha ficha, eu falei, meu Deus, o caso do meu filho é realmente grave. Mas quando Deus te leva para um lugar, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que está fazendo, tá? Você não está entendendo o que Deus está fazendo, mas acredita, Deus ele sabe exatamente o que está fazendo. Daí meu esposo não ia ficar e nem eu ia deixar, gente. Eu como mãe, eu não ia conseguir ficar em casa e meu filho lá internado com meu esposo. Então eu falei assim, ó, eu vou ficar com ele aqui. Eu nem vou em casa, eu vou ficar com ele aqui. Daí a gente subiu pro quarto, botaram a gente num lugar onde tinha um ar-condicionado extremamente forte. Pedro nunca se deu com ar-condicionado. Então aquela noite foi muito difícil, muito difícil mesmo, né? Daí ele já vem, bota o acesso, começa a entrar com as medicações.
E foi muito difícil para mim ficar com o Pedro no hospital, por quê? Porque eu já tinha trauma de hospital, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu já tinha trauma de hospital porque eu fui muito maltratada no parto dele. Eu sofri violência obstétrica no parto do Pedro. E isso vai ser assunto para um próximo vídeo, para mim falar sobre violência obstétrica. Eu sofri muita violência psicológica obstétrica quando foi ganhar o Pedro. Então, eu tinha muito trauma. Tinha 2 anos só que eu tinha passado por aquilo tudo. Então, quando eu entrei pelos corredores daquele hospital, parece que voltou tudo aquilo na minha cabeça. Então, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão pelo meu filho e por estar ali naquele ambiente. Porque, infelizmente, muitas pessoas fazem enfermagem, fazem medicina, mas não gostam de pessoas. E como você vai trabalhar com pessoas sem gostar de pessoas, né? A gente encontra pessoas maravilhosas dentro de hospital, mas a gente encontra pessoas que não parecem nem ser humanos dentro de hospital, né? Isso é uma triste realidade, não era para acontecer, porque você era para trabalhar com aquilo. Se você gosta daquilo, se você não gosta de pessoas, não tem paciência com pessoas, você não deveria trabalhar com pessoas. Então, isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu era muito traumatizada devido ao parto e as violências que eu sofri dentro do hospital. Então foi muito difícil. No primeiro dia, o Pedro tossia muito. Então todo mundo que chegava lá na enfermagem, até isso eu passei. Todo mundo que chegava lá na enfermaria que Pedro estava, pensava que Pedro estava com tuberculose, porque Pedro tossia muito, era uma tosse alérgica. Era pura alergia dele. Então as pessoas já olhavam atravessado no box que eu ficava com ele como se ele estivesse com tuberculose, né? E as pessoas já ficavam questionando, será que botaram um garoto com tuberculose aqui nessa enfermagem com outras crianças que não estão com isso? Então até isso eu passei, foi muito difícil, nossa, muito difícil mesmo. Daí no outro dia, né, no segundo dia que eu tava lá, que meu esposo foi me visitar, eu falei, Carlos Augusto, a gente tem que pedir para tirar o Pedro daqui, porque aqui o ar-condicionado tá muito forte. E ele tá com essa tosse e ele não vai aguentar ficar aqui, porque ele tossia muito. Ele já tava sentindo dor por causa da pneumonia, que ele tava no pulmão. E ainda com aquele ar-condicionado forte, ele tossia muito por causa da alergia também. Tanto que a primeira coisa que passaram para ele foi o soro Cortef para cortar a alergia. Daí trocaram a gente de apartamento, de enfermaria, e fomos para um apartamento onde eu sou dividia com uma outra menina. Aí começa a minha prova, gente. Aí começa a minha luta, né? Porque eu começo a questionar Deus. Dentro do hospital, eu começo a questionar Deus. Pedro começou a tomar as medicações e dormia mais do que tudo porque antialérgico dá sono. E eu começava a questionar Deus, né? Ontem eu terminei de ler o livro de Jó. Ontem eu terminei de ler o livro de Jó. E foi a primeira vez que eu li o livro de Jó. E engraçado que as pessoas falam muito que quer ter a paciência de Jó, que não sei o que não sei o que lá. E eu terminei de ler os 42 capítulos do livro de Jó. Se você é cristão, você sabe de quem é Jó. Se você não é, me acompanha aqui. Jó foi um homem que foi provado por Deus, que perdeu filho, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu tudo e perdeu também sua saúde, ficou leproso. Né? Então ontem eu estava terminando de ler o livro de Jó e, gente, acredite, Jó não foi tão paciente assim. Jó passa a maior parte do livro dele discutindo com seus amigos, tentando provar sua justiça. Ele tenta provar que ele não merecia passar pelo que ele está passando. Mas a mensagem que eu quero trazer nesse vídeo é que Deus ele não é injusto e ele não faz acepção de pessoas. Não é justo Deus colocar uma pessoa que não é cristã para passar por um problema e aquele que é filho dele ele dizer que não vai passar. Deus fala na palavra dele que o sol nasceu para todos, então as mesmas dificuldades que as outras pessoas passam, nós também passamos. Só que eu tenho até uma postagem no Instagram e eu devo printar e colocar ela aqui. Só que as situações que pra gente são desfavoráveis, Deus usa como ferramenta para nos ensinar. Então eu questionei a Deus lá todos os dias, tinha um sofazinho nesse apartamento. Aí eu orava ali, eu falava, Deus, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? A minha vida foi te servir, né? A minha vida, desde que eu te conheci de verdade, que eu parei de te servir só por causa da minha mãe e do meu pai, que eu comecei a te conhecer de verdade, a minha vida foi renunciar por amor do teu nome. A minha vida foi te servir, foi visitar as pessoas, foi orar por pessoas, foi consagrar a minha vida a ti. Eu consagrei o meu filho a ti. Então por que eu tô aqui? E eu questionava muito a Deus e tinha hora que me batia uma raiva, uma revolta de eu estar ali dentro. Só que para encurtar um pouco mais a história, porque senão o vídeo vai ficar muito longo,
Eu me lembro que eu passeava por ali. Teve um dia desses que eu questionei a Deus e no hospital eu não dormia. Gente, eu não sei se alguém consegue, mas eu não consigo dormir no hospital. Das 2 vezes que eu fui ganhar meus meninos, eu não consegui dormir no hospital. E dessa vez que eu fiquei com o Pedro, fiquei lá 10 dias, também não dormia. Cochilava, mas não dormia. Eu andei ali pelo aquele corredor do hospital e o Espírito Santo de Deus falou assim: Aline, sai do seu quadrado. Teu filho tá ali deitado na cama, mas tá bem, sai do teu quadrado. E quando eu... É muito emocionante essa parte. Quando eu saí do meu quadrado, eu conheci a história de uma menina que estava lá um mês, gente. Tava lá um mês com um menininho com paralisia cerebral, que já tinha tido bronquiolite, já tinha tido pneumonia e não tinha previsão de alta, né? Ele tava ali já um mês, aí foi pra UTI, saiu da UTI, depois o negócio dele, por onde ele se alimentava, entupiu, ele teve que voltar pra UTI. E aquela moça, uma menina, gente, era da minha idade mais ou menos. Ela tava ali sozinha, porque a família dela era de Brasília e ela tava ali sozinha. E Deus falou assim: tá vendo? Do que você tá reclamando? Você tá aí, todo dia sua família vem te visitar, teu esposo tá todo dia aqui com você. Tem pessoas orando por você lá fora. E ela tá aqui sozinha, sem previsão de ir embora. Ela não sabe quando vai embora. E aquilo ali eu já comecei a baixar minha bola, né? Eu já comecei a me envergonhar. Eu falei, caramba. Aí eu fui visitar o quarto da frente, que era de frente do apartamento do Pedro. E lá tinha uma moça que também já estava lá há mais de um mês. Já estava lá há 40 dias, já uma moça nova também. E os médicos não descobriam o que ela tinha. E ela não tinha previsão de ir embora. E eu falei, caraca, começou a me dar até vergonha, sabe? Começou a me bater uma vergonha. E fui conhecendo outras histórias, fiz algumas amizades lá dentro também. Por quê? Porque Deus me falou para sair do meu quadrado. E foi o que eu fiz, eu saí. E Deus falou assim, Aline, a partir de hoje você vai parar de reclamar. Você vai começar a orar pelas pessoas que estão aqui. Deixa que do Pedro eu tô cuidando. Eu sempre cuidei dele. Agora você vai orar pelos outros. Daí eu comecei a orar. Tinha uma amiga que ficava ali junto comigo, que também era serva do Senhor, né? Ela teve alta. E eu comecei a dobrar meu joelho lá e orava, Senhor, abençoa quarto A, quarto B, quarto C, quarto D. E no momento desse que eu tava orando, eu falava, Senhor, que quando eu sair daqui, essas pessoas tenham alta. Que é quando eu sair daqui, essas pessoas vão junto comigo. Ou vão até antes. Porque o bem que a gente quer pra gente, a gente tem que querer pros outros também. Infeliz é aquele homem que só quer pra si. O bem que a gente quer pra gente tem que querer pros outros também. E assim eu orava e a doutora vinha de manhã, ó, Pedro não vai embora hoje, porque ele estava com consolidação no pulmão, e ela me explicava, o caso dele não era fácil, a gente teve que trocar de antibiótico, e batia a tristeza, batia, mas ali eu dobrava o joelho, orava, e quando eu tinha que desabafar, desabafava com meu esposo, né, ficava às vezes até de madrugada conversando com ele, falando com ele, porque eu tinha que ver esfurando Pedro, entendeu? Eu tinha que ver furando, aí tinha que levar para fazer exame, aí tinha que não sei o que, Pedro não queria comer, então foi muitos processos ali dentro, mas Deus estava me tratando. Deus estava me tratando, né? E Deus avisou antes, né? Porque meu pai tinha tido um sonho comigo e nesse sonho Deus falava que eu ia passar por algo desse tipo. E eu orando ali pelas pessoas. E para encurtar o testemunho, quando terminou esse ciclo de 10 dias ali, 10 dias e 10 noites ali, chegou o dia da alta do Pedro. E por incrível que pareça, todas as pessoas que estavam no meu andar, inclusive essa da frente que já estava ali sem previsão de alta há 40 dias, todos tiveram alta. Gente, Deus é muito bom. Todos tiveram alta. O Pedro, ele estava no apartamento da frente, se lembra que eu falei, o que tinha o ar-condicionado? Ele estava no apartamento mais para frente, que era perto do postinho da enfermagem. Ele veio para o final. Trouxeram a gente para o último apartamento do corredor. E o Pedro foi o último a ter alta. Quando ele teve alta, o corredor todo já tinha tido alta. Quando a gente passou com as bolsas para poder sair, que a médica já tinha assinado a alta dele, a enfermaria estava vazia. E as que tinha pessoas dentro já eram pessoas que tinham chegado depois. As pessoas que, quando eu cheguei lá, estavam lá, todas elas tiveram alta. E eu me lembro que, quando a doutora chegou no nosso quarto para entregar alta, ela ainda falou assim, nossa, muita gente teve alta aqui, por isso que eu demorei.
E ali dentro do meu coração glorifiquei a Deus. Porque aonde Deus te colocar, você tem que fazer a diferença. Todo lugar que Deus te coloca, Ele está te dando a oportunidade de abençoar pessoas. Seja na dor, seja no sofrimento. Deus quer nos usar. E ali, graças a Deus, eu pude ver a glória de Deus. Meu filho teve a saúde dele restaurada. Para a glória de Deus, eu aprendi muito. Fui sarada, a grande parte daquele trauma que eu tinha de hospital. O Senhor veio, me sarou, porque ali eu conheci enfermeiras maravilhosas que compensaram todo o sofrimento que eu tinha passado lá atrás. E Deus foi fiel. Isso é um testemunho que eu conto. Meu filho poderia ter morrido, porque depois eu conheci outras crianças, outras mães que perderam filhos por pneumonia, por sepse provocada por pneumonia. Mas Deus guardou Pedro, livrou Pedro, apesar daquele médico não ter feito o raio-x nele, não ter detectado essa pneumonia antes. Tudo aquilo foi um propósito, para que eu pudesse estar ali dentro daquele lugar, acompanhando a realidade daquelas pessoas e poder de alguma forma estar ajudando elas em oração. Então Deus, ele é fiel, é maravilhoso e ele tem o controle de todas as coisas, tá bom, gente? Deus abençoe a sua vida. Se você assistiu esse vídeo até o final, Deus abençoe muito você e que Deus possa te ajudar, abençoar cada dia mais a sua família e até o próximo vídeo, tá bom?